Eu achava que já tinha passado da fase de recomeços, até o dia em que tudo começou a acelerar. Aos 52 anos, minha vida tinha um ritmo previsível. Acordava no mesmo horário, fazia as mesmas coisas, resolvia os mesmos problemas. Não era uma vida ruim, apenas estável demais para fazer barulho. Eu já não esperava surpresas. Achava que a fase das grandes mudanças tinha ficado para trás, guardada junto com sonhos que um dia fizeram sentido. Havia conforto nessa rotina. Um tipo de segurança silenciosa. Eu sabia exatamente como cada dia terminaria, e isso me dava uma sensação estranha de controle. Mas também havia algo que eu não nomeava, uma quietude excessiva, como se tudo estivesse funcionando, sem realmente vibrar. Foi então que ele apareceu na minha vida. Não chegou como um furacão. Não houve anúncio dramático nem impacto imediato. Foi algo gradual. Uma presença que começou a alterar pequenos detalhes do meu dia, o horário em que eu pensava em certas coisas, a forma como eu organizava meu tempo, a quantidade de energia que eu passava a gastar sem perceber. De repente, eu precisava estar mais disponível, mais atenta, mais pronta. No começo, confesso que gostei. Aquela sensação de ser necessária despertou algo que eu achava adormecido. Era como se alguém tivesse girado o botão da intensidade sem me avisar. Eu me sentia viva de um jeito diferente. Não jovem, consciente, acordada. Mas junto com esse despertar veio um ritmo novo. Um ritmo que não pedia permissão. As horas começaram a parecer curtas demais. Os dias, cheios demais. E eu, curiosamente, aceitava. Aos 52, a gente aprende a não reclamar tanto. Aprende a agradecer pelas oportunidades, mesmo quando elas vêm disfarçadas de cansaço. Aprende a dizer sim antes de perguntar até onde. Eu dizia a mim mesma que aquilo era bom, que era sinal de movimento, que talvez fosse exatamente o que eu precisava naquela fase da vida. Um empurrão, um fogo novo, algo que me tirasse da inércia. Mas havia momentos, pequenos, quase imperceptíveis, em que eu parava e pensava: quando foi que tudo ficou tão intenso? Meu corpo respondia antes da minha mente. Uma leve tensão no fim do dia. Uma sensação de urgência que não combinava com quem eu sempre fui. Ainda assim, eu seguia. Porque parar significaria olhar de perto demais para o que estava acontecendo. E, naquele início, eu não queria analisar. Eu queria sentir. O problema é que nem toda aceleração é crescimento. Às vezes, é apenas pressão acumulada. Às vezes, o que parece entusiasmo é só o medo de voltar ao silêncio anterior. Eu ainda não chamava aquilo de excesso. Nem de desgaste. Muito menos de limite ultrapassado. Para mim, era apenas uma nova fase. Um sinal de que a vida ainda tinha fôlego. Mal sabia eu que aquele ritmo, que parecia tão estimulante, era o começo de uma lição que eu ainda não estava pronta para aprender. Porque, quando a vida acelera demais, ela sempre cobra atenção. E eu ainda não estava olhando com a clareza necessária. Não era uma vez só, eram 3. Todos os dias. E eu comecei a sentir o peso. No começo, parecia cuidado. Atenção. Um tipo de presença que eu não estava acostumada a receber com tanta frequência. Uma mensagem de manhã. Outra no meio do dia. Mais uma antes de anoitecer. 3 vezes. Sempre 3. Eu dizia a mim mesma que era normal. Que talvez eu estivesse exagerando. Afinal, quem não gosta de se sentir lembrada? Quem não gosta de saber que alguém pensa em você mais de uma vez por dia? Mas o corpo percebe antes da mente. Eu comecei a organizar meus horários em função disso. A olhar o relógio sem perceber. A antecipar o próximo contato. Não porque eu quisesse, mas porque ele vinha, invariavelmente. Como um compromisso invisível que ninguém tinha marcado oficialmente, mas que precisava ser cumprido. No início, eu respondia com calma. Depois, com pressa. Mais tarde, com cansaço. 3 vezes por dia não parecia muito, até se tornar todos os dias. As mensagens não eram agressivas. As cobranças não eram diretas. Mas havia expectativa. Havia um ritmo imposto. Uma sensação constante de que eu precisava estar disponível, atenta, pronta. Como se meu silêncio fosse interpretado como ausência. Como se eu devesse alguma coisa que nunca prometi. Comecei a sentir dificuldade para respirar fundo. Não fisicamente, emocionalmente.
Como se cada contato ocupasse um espaço que eu ainda não tinha aprendido a proteger. Eu tentava justificar. É só uma fase. Vai passar. Eu aguento. Aos 52, a gente aprende a aguentar muita coisa. Mas também aprende, às vezes tarde demais, que aguentar não é o mesmo que estar bem. O curioso é que ninguém me obrigava. Não havia imposição clara. Era justamente isso que tornava tudo mais confuso. Eu participava. Eu respondia. Eu mantinha o ritmo. E, ao mesmo tempo, sentia que estava sendo puxada para um lugar que não tinha escolhido conscientemente. 3 vezes por dia virou um marcador invisível. Um lembrete constante de que algo exigia minha atenção antes mesmo de eu entender se queria oferecê-la. Comecei a sentir irritação sem motivo aparente. Um cansaço que não combinava com o esforço físico que eu fazia. Um incômodo difícil de explicar, porque, quando tentei colocar em palavras, soava pequeno demais para justificar o peso que eu sentia. Mas repetição cansa. Mesmo quando vem disfarçada de cuidado. Havia dias em que eu demorava para responder só para provar para mim mesma que ainda tinha controle. E havia dias em que respondia rápido demais, com medo de parecer distante. Esse vai e vem emocional me desgastava mais do que qualquer conversa longa. Eu estava sendo consumida não por intensidade, mas por constância excessiva. Foi aí que comecei a perceber. Não era sobre o conteúdo das mensagens, das demandas, das expectativas. Era sobre o espaço que elas ocupavam dentro de mim. Um espaço que antes era silencioso. Um espaço que agora estava sempre em uso. 3 vezes por dia. Todos os dias. E, em algum momento, eu entendi que aquilo que começa como motivação pode se transformar em pressão quando não há pausa. Quando não há escolha. Quando não há limite. Eu ainda não tinha coragem de dizer nada. Mas algo em mim já começava a pedir ar. E quando o corpo pede pausa, é porque a alma já está cansada há mais tempo do que a gente admite. Percebi que nem todo fogo aquece. Alguns apenas consomem. No início, eu chamava aquilo de motivação. Dizia a mim mesma que era apenas uma fase mais intensa, um período em que a vida exigia mais de mim. Afinal, quem sou eu para reclamar de movimento depois de tantos anos de estabilidade quase imóvel? Mas o corpo sempre percebe antes da mente. Comecei a acordar cansada, mesmo dormindo o suficiente. Não era um cansaço físico claro, era algo mais fundo, como se minha energia estivesse sendo drenada por dentro. Ainda assim, eu seguia em frente. Ajustava horários, reorganizava prioridades, empurrava limites que antes eu respeitava sem pensar. Eu repetia a mesma frase em silêncio: é só por enquanto. O problema é que o por enquanto começou a se repetir todos os dias. 3 vezes ao dia, minha rotina era interrompida por aquela exigência invisível de presença total. Não havia espaço para distração, nem para descanso mental. Eu precisava estar disponível, alerta, inteira. E, curiosamente, eu mesma me cobrava isso antes que qualquer outra pessoa o fizesse. Havia algo quase hipnótico naquele ritmo. Uma sensação estranha de importância. Como se, ao sustentar aquele fogo, eu estivesse provando, para mim mesma, que ainda era capaz. Capaz de aguentar. Capaz de acompanhar. Capaz de não ficar para trás. No silêncio que já não me descansava, no desejo súbito de ficar sozinha sem explicação. Coisas que antes me traziam prazer começaram a parecer obrigações. E o que era para me impulsionar passou a me pressionar. Foi aí que comecei a desconfiar. Talvez aquilo não fosse energia. Talvez fosse excesso. Talvez eu tivesse confundido estímulo com urgência, e presença com invasão. Aos 52 anos, a gente acha que já conhece seus próprios limites. Mas a verdade é que eles mudam quando a vida muda o ritmo sem aviso. Eu me perguntava, em momentos de lucidez, por que estou tão tensa se isso deveria ser bom? E logo em seguida vinha a culpa. Porque reconhecer o desgaste parecia ingratidão. Existe uma armadilha silenciosa nisso tudo. Quando algo nos desperta depois de muito tempo adormecidos, a gente aceita demais. Tolera demais. Aguenta mais do que deveria. Tudo para não voltar ao vazio anterior. Mas o preço começou a aparecer. Minha mente estava sempre acelerada. Mesmo nos raros momentos de pausa, eu não conseguia desligar. Era como se aquele fogo continuasse queimando por dentro, mesmo quando eu tentava me afastar das chamas. E então, pela primeira vez, eu pensei: isso está me custando a minha paz.
Não foi um pensamento dramático. Foi simples. Claro. Quase calmo demais para o que significava. Porque admitir isso era admitir que algo precisava mudar. E mudanças, nessa idade, já não parecem tão fáceis quanto antes. Ainda assim, aquela frase ecoou dentro de mim durante dias. Nem todo fogo aquece. Alguns apenas consomem. Eu ainda não sabia como parar. Nem se queria parar completamente. Mas já não conseguia fingir que estava tudo bem. A excitação inicial tinha se transformado em alerta. E o que antes me empurrava para frente agora começava a me empurrar contra mim mesma. Talvez o próximo passo fosse o mais difícil de todos. Reconhecer que até aquilo que nos acende pode, se não for contido, nos queimar. E, pela primeira vez desde que tudo acelerou, eu comecei a considerar algo que antes parecia impensável. Pedir para diminuir. Aos 52, a gente aceita coisas que não aceitaria aos 30. Só para sentir que ainda importa. Essa foi a frase que me atravessou num fim de tarde qualquer, enquanto eu encarava o próprio reflexo no espelho. Não era uma pergunta dirigida a ele. Era para mim. Direta. Incômoda. Sem possibilidade de resposta fácil. Por que eu aceitei tanto? Não foi de uma vez. Nada desse tipo acontece de forma brusca. Foi aos poucos. Um ajuste aqui. Uma concessão ali. Um silêncio onde antes eu teria falado. Uma resposta dada mesmo quando eu queria descansar. Eu dizia que era maturidade. Que era paciência. Que era saber lidar melhor com as pessoas. Mas, no fundo, havia algo mais frágil ali, algo que eu demorei a admitir. Medo. Não o medo grande, dramático. O medo silencioso. De ficar sozinha. De não ser mais necessária. De não fazer falta. Aos 52, o mundo não grita mais para você o tempo todo. Ele sussurra. E, às vezes, o silêncio parece alto demais. Então, quando alguém aparece preenchendo espaços, mesmo sem pedir permissão, a gente deixa. Porque vazio assusta. Eu queria sentir que ainda tinha valor. Que ainda era capaz de acompanhar um ritmo. Que ainda era escolhida, procurada, lembrada. 3 vezes por dia, todos os dias, aquilo soava como prova de existência. Era cansativo, sim. Mas também era um lembrete constante de que eu não tinha sido esquecida. E isso é perigoso. Porque quando a validação vem de fora, a gente começa a negociar os próprios limites. A diminuir desconfortos. A normalizar excessos. Tudo para não perder aquela sensação de ser importante para alguém. Eu não queria decepcionar. Não queria parecer fria. Não queria parecer difícil. Passei a me moldar. A me adaptar. A ceder sem perceber. E, aos poucos, fui deixando de me perguntar se aquilo me fazia bem. A idade traz uma ironia cruel. Você se conhece melhor, mas também carrega mais histórias de abandono, de frustrações, de recomeços que não deram certo. E isso pesa. Isso influencia decisões que, racionalmente, você sabe que não são ideais. Eu aceitava porque era mais fácil do que explicar. Porque dizer sim exigia menos coragem do que dizer não. Porque manter o ritmo parecia menos doloroso do que enfrentar o silêncio que viria depois. Havia dias em que eu me sentia forte, no controle. Em outros, profundamente cansada. E essa oscilação me confundia. Se às vezes eu gostava, será que isso anulava o desconforto? Se eu sorria em alguns momentos, será que isso invalidava o cansaço? Demorei a entender que sentimentos mistos não se cancelam. Eles coexistem. Eu não aceitei tanto por fraqueza. Aceitei por humanidade. Por carência não resolvida. Por uma necessidade antiga de ser vista, que eu jurava já ter superado. Mas aceitar sem questionar cobra um preço. E o preço começou a aparecer no meu corpo, no meu humor, na minha paciência comigo mesma. Eu estava mais irritada. Mais sensível. Mais distante de quem eu era quando não precisava provar nada para ninguém. Foi nesse ponto que a pergunta mudou. Não era mais porque ele faz isso. Era porque eu permito. E quando a gente chega nesse tipo de pergunta, não dá mais para fingir que não vê. Algo dentro de mim começou a pedir revisão. Pausa. Limite. Eu ainda não tinha respostas. Mas, pela primeira vez, eu estava disposta a parar de me culpar e começar a me entender. E entender, às vezes, é o primeiro passo para finalmente dizer: chega. Meu corpo falou antes da minha boca. Não foi com palavras.
Não foi com reclamações. Foi com sinais silenciosos, mas impossíveis de ignorar. Ombros pesados como se carregassem o mundo inteiro, uma cabeça latejando sem motivo, uma ansiedade sutil que transformava tarefas simples em pequenas batalhas. Acordei naquele dia com uma sensação estranha. Era como se cada músculo estivesse me lembrando do esforço acumulado, cada passo pedisse permissão. Acordei cansada. Cansada de atender expectativas, de responder mensagens, de estar disponível sempre. Cansada de ser a pessoa que dá conta de tudo. E, pela primeira vez em muito tempo, parei. Não havia urgência. Não havia drama. Apenas a consciência clara de que meu corpo estava dizendo: basta. Preciso de pausa. A rotina das últimas semanas, dos últimos meses, tinha sido intensa. 3 vezes por dia, todos os dias, cobrando atenção, energia, respostas rápidas. Eu tinha me acostumado a esse ritmo, a essa pressão constante, a essa sensação de que minha existência precisava ser provada. Mas meu corpo não aceita mentira. Ele não finge bem-estar. Ele não se adapta à exaustão emocional disfarçada de força. Enquanto caminhava pela casa, sentindo cada passo pesar mais do que o anterior, percebi que meu cansaço não era só físico. Era emocional. A intensidade da vida sem espaço para descanso começava a se manifestar em pequenas derrotas. O café que esfriava antes de eu tomar, a mente que esquecia coisas importantes, a irritação que surgia sem motivo aparente. Meu corpo pediu pausa e, com ele, minha mente começou a entender. A intensidade sem equilíbrio tem consequências. Não importa quão necessária ou desejada seja a rotina ou a atenção, quando a gente ignora os sinais, acaba pagando o preço. Sentei na cadeira da cozinha, fechando os olhos por alguns minutos. Respirei fundo. Tentei sentir cada parte de mim, reconhecendo o peso acumulado, a tensão que se espalhava pelos ombros, o cansaço silencioso que percorria minhas pernas. Cada respiração era um lembrete de que ainda havia vida ali, que ainda havia um limite saudável que eu podia escolher respeitar. Lembrei-me de que, por muito tempo, confundi aceitar tudo com ser forte. Companheira mais fiel, me lembrava disso. Eu não precisava esperar que o desgaste fosse total para finalmente dizer: chega. Não foi fácil. Admitir para mim mesma que precisava de pausa era reconhecer que eu não era invencível. Era aceitar que meu corpo tinha voz, que minha mente tinha limites, que minha vida precisava de equilíbrio. Mas foi libertador. Por um instante, deixei de pensar em obrigações externas e ouvi apenas a mim mesma. A pausa não significava desistir. Significava cuidar de mim. Proteger minha energia. Reorganizar prioridades. E, acima de tudo, me respeitar. Naquele dia, aprendi algo importante. Não se trata de quanto conseguimos suportar, mas de como aprendemos a ouvir os sinais que nos dizem que é hora de desacelerar. Meu corpo não mentiu. Ele falou e eu finalmente escutei. Foi o primeiro passo para retomar o controle. Para compreender que intensidade sem limites não é prova de força. É alerta de que precisamos recuar, respirar e reconstruir. E eu finalmente entendi. Respeitar meus limites não é fraqueza. É autocuidado. É inteligência. É o início de um caminho mais leve e consciente. Pedir para parar não foi fraqueza. Foi sobrevivência. Durante semanas, talvez meses, eu havia aceitado aquele ritmo insano. 3 vezes ao dia, minha energia era exigida, meu tempo ocupado, minha mente puxada em direções que não escolhi. No início, chamei aquilo de motivação, de entusiasmo. Mas, aos poucos, percebi que não era impulso, era pressão. Pressão constante, silenciosa, sufocante. E então, uma tarde qualquer, enquanto olhava meu reflexo no espelho da cozinha, aconteceu algo que mudou tudo. Eu não me reconhecia mais. Os olhos estavam cansados, a postura tensa, e havia uma inquietação que não saía, nem com café, nem com silêncio. Era o peso de não ter dito não. O peso de permitir que alguém, ou algo, ditasse meu ritmo, meu espaço, minha vida. Foi nesse instante que percebi: isso não é saudável. Isso não é justo comigo. Respirei fundo. Fechei os olhos por um momento e deixei a certeza crescer dentro de mim. Eu merecia mais. Merecia meus limites, meus momentos de descanso, minha autonomia. E se ninguém mais ia dizer isso por mim, então eu mesma diria. Quando ele apareceu naquele dia, como sempre, com seu ritmo acelerado e demandas constantes, eu estava pronta. Precisamos conversar, comecei, com a voz firme, porém calma.
Ele olhou surpreso, como se algo no ar tivesse mudado. Sobre o ritmo, continuei, escolhendo cada palavra. Eu preciso que desacelere. Que eu tenha meu tempo, meu espaço. 3 vezes ao dia é demais para mim. Não posso mais seguir assim. Houve um silêncio. Um silêncio que parecia pesar toneladas, mas dentro de mim havia leveza. Pela primeira vez em semanas, eu respirava livremente. Eu tinha dito chega. Não foi um ataque. Não foi uma briga. Não houve gritos nem acusações. Foi apenas eu colocando limites, uma declaração simples de que minha vida não seria consumida pelo ritmo de outro. Senti algo que há muito não sentia: poder. O tipo de poder que não vem de controle sobre os outros, mas de controle sobre si mesmo. De reconhecimento de que minhas escolhas importam. Que minha energia, meu tempo, minha presença tem valor. Que eu posso, finalmente, escolher a mim mesma. E, para minha surpresa, ele entendeu. Talvez não de imediato, talvez não com facilidade, mas houve respeito. Havia algo profundo naquele silêncio posterior. A aceitação de que eu existo, inteira, mesmo com 52 anos, com todas as minhas limitações e desejos. A sensação foi libertadora. Como se um peso invisível tivesse sido retirado dos meus ombros. Como se, ao dizer chega, eu tivesse acendido um outro tipo de fogo, não o que consumia, mas o que aquece. Porque limites não são barreiras frias. São pontes de cuidado consigo mesmo. São declarações silenciosas de amor próprio que dizem: eu mereço paz. Eu mereço respeito. Eu mereço escolher meu ritmo. E foi assim que aprendi algo fundamental: não existe vergonha em colocar limites, mesmo quando se é visto como alguém experiente, adulto, ou maduro demais para drama. Colocar limites é coragem. É empoderamento. É sobrevivência emocional. Naquele dia, enquanto olhava pela janela a luz suave do entardecer, percebi que a vida pode acelerar, pode exigir demais, pode testar a gente de formas inesperadas. Mas a decisão de dizer chega, de dizer meu corpo, minha mente, minha vida importam, é sempre minha. E o que parecia impossível semanas atrás, recusar, desacelerar, pedir espaço, tornou-se a coisa mais natural do mundo. Pedir para parar não foi apenas uma frase. Foi um ato de coragem, de amor próprio e de preservação. Um lembrete de que, mesmo depois de tantos anos, ainda podemos nos reinventar, nos proteger e nos colocar em primeiro lugar. Porque, no fim, não se trata de desistir do que nos motiva, mas de garantir que esse fogo nos aqueça, e não nos consuma. O silêncio assustou, mas também curou. Nos dias que se seguiram à decisão de parar, percebi que o vazio que antes me parecia assustador era, na verdade, um espaço precioso. Um espaço onde eu podia respirar de verdade, sem a pressão constante de atender demandas, expectativas ou rotinas impiedosas. A intensidade que me consumia 3 vezes por dia, todos os dias, tinha desaparecido. O fogo que mantinha minha vida acesa, inquieta e exausta, agora era apenas uma lembrança distante. E, estranhamente, me senti viva pela primeira vez em muito tempo. O som da casa mudou. Cada passo ecoava de forma diferente. Cada respiração era minha, sem pressa. Até os relógios pareciam marcar um tempo mais lento, me permitindo perceber nuances que eu nem lembrava que existiam. A luz do sol atravessando a cortina, o cheiro do café fresco pela manhã, o canto de pássaros que antes eu ignorava. No começo, o silêncio me assustou. Parecia grande demais, pesado demais. Eu estava acostumada à intensidade, à urgência, ao calor constante do fogo que dominava meus dias. E agora, com tudo isso apagado, sentia a estranheza de estar sozinha comigo mesma, sem que nada ou ninguém ditasse o ritmo. Mas, aos poucos, percebi que havia algo libertador ali. O silêncio não era ausência, era presença. Presença de mim, do meu corpo, da minha mente, do meu coração. Eu podia finalmente ouvir meus pensamentos, sem pressa de responder a ninguém, sem medo de não dar conta. Sentei na varanda, olhando para o jardim que florescia discretamente. Cada flor parecia mais viva, cada sombra mais nítida. Era como se o mundo tivesse parado de girar apenas para me deixar sentir que eu podia simplesmente existir, sem obrigação, sem cobrança. Reflito agora sobre o que realmente restou quando o fogo se apagou. Restou liberdade. Restou consciência de que eu tinha permitido que algo externo, ou minha própria expectativa de estar sempre disponível, tomasse conta de minha vida. Restou aprendizado. Intensidade sem equilíbrio cansa,
consome e, às vezes, machuca. E também restou gratidão. Gratidão por perceber a tempo que eu podia escolher outro caminho. Que eu podia dizer chega sem culpa, que meus limites importavam. Que a vida poderia ser intensa, mas também pausada. Que a paixão pelas coisas certas pode existir sem sufocar, sem consumir, sem queimar tudo ao redor. A calmaria me ensinou que não precisamos de fogo constante para nos sentir vivos. A intensidade cega pode ser confundida com energia, mas é o silêncio, o espaço, a reflexão que realmente nos fortalece. Aprendi que respeitar meus limites não é abrir mão da vida, mas sim escolher viver de forma mais consciente e plena. Naquele silêncio, encontrei novamente minha própria voz. Deixá-lo descansar. Enquanto observava o sol se pôr, senti uma paz inesperada. A intensidade que me consumia ainda existia, mas agora era minha, escolhida, controlada, ponderada. Eu não era mais refém dela. Eu era dona do meu ritmo, do meu tempo e do meu silêncio. O silêncio assustou, sim, mas também curou. E, pela primeira vez em muito tempo, eu podia me sentir inteira de novo. Aos 52 anos, percebi que a vida me ensinava uma lição que demorou para eu realmente compreender. Durante muito tempo, achei que recomeçar significava aceitar tudo, suportar cada intensidade e ceder aos impulsos que me puxavam para frente. Mas aquele período me mostrou que recomeçar também significa colocar limites, priorizar-se e entender o próprio valor. Não foi fácil chegar a essa clareza. Cada dia parecia exigir mais de mim do que eu acreditava ser possível, e, por um momento, me perdi na sensação de que precisava corresponder a tudo. Cada expectativa, cada demanda, cada fogo que me consumia. Mas então, comecei a perceber que nem todo impulso que aquece é bom. Alguns apenas drenam, confundem e nos deixam exaustos sem nenhum aprendizado real. Aprendi que recomeçar aos 52 não é sobre velocidade ou intensidade, é sobre consciência. É olhar para dentro, ouvir a própria voz e decidir o que merece energia e dedicação, e o que deve ser deixado de lado. É a diferença entre se perder tentando agradar os outros e se encontrar respeitando a si mesmo. Houve momentos de medo, medo de parecer fraca, medo de desapontar, medo de admitir que não podia mais acompanhar o ritmo que a vida ou outras pessoas esperavam de mim. Mas com cada escolha, cada não dito com firmeza, descobri uma força que não sabia que existia. Pedi para parar quando precisava, estabeleci limites quando me sentia sobrecarregada, e percebi que isso não era fracasso, era sobrevivência, era sabedoria. Recomeçar também significou redefinir minhas prioridades. O que antes parecia essencial, agora se mostrava dispensável. O que antes me tirava a paz, agora não tinha mais espaço. E o que verdadeiramente importava, minha saúde emocional, minha tranquilidade e meus relacionamentos mais importantes, passou a ser o foco. Aos 52, compreendi que limites não são barreiras, são pontes para um novo equilíbrio. Eles me permitiram experimentar cada emoção, cada desafio, cada aprendizado, sem me perder no caminho. E, no fim das contas, o fogo que antes me consumia, hoje me aquece de forma controlada, me inspira sem me destruir, me impulsiona sem me pressionar. Se há uma mensagem que quero compartilhar, é essa: recomeçar não é aguentar tudo, é saber o que não aceitar mais. É entender que a vida pode ser intensa e apaixonante, mas que nossa energia e bem-estar devem vir primeiro. E, ao priorizar isso, descobrimos que nunca é tarde para nos reinventar, mesmo aos 52, mesmo depois de tantos caminhos já percorridos. Hoje, sinto-me mais forte, mais consciente e mais leve. Cada experiência me ensinou que os limites são sinais de amor próprio, que o equilíbrio vale mais do que a intensidade desenfreada, e que recomeçar é, acima de tudo, uma decisão de respeitar quem somos, em qualquer fase da vida. E, olhando para trás, vejo que aquele fogo que pensei que me consumiria, na verdade me guiou. Ele me mostrou onde parar, onde insistir, e onde escolher a paz acima de tudo. Recomeçar aos 52 anos é isso: sabedoria, coragem e amor por si mesmo. Nem todo fogo é paixão. Alguns são alertas. Se você me acompanha até aqui, já percebeu que minha história não é sobre momentos explosivos de emoção ou excesso de intensidade sem sentido. É sobre perceber sinais que muitas vezes ignoramos, sinais do corpo, da mente e do coração, e aprender a agir antes que seja tarde demais. Aos 52 anos, aprendi que dizer não é fraqueza. Que recusar pedidos, desacelerar e respeitar meus limites não é egoísmo. É sobrevivência, é amor próprio, é vida.
Porque quando permitimos que a intensidade nos consuma, 3 vezes por dia, todos os dias, acabamos nos perdendo no próprio ritmo, esquecendo quem somos fora das expectativas alheias. Muita gente acha que intensidade constante é sinônimo de produtividade, sucesso ou valor. Eu também pensei assim por muito tempo. Mas o que aprendi é que a intensidade que esgota não constrói. Ela corrói, confunde e cria uma pressão silenciosa que ninguém vê, mas que sentimos profundamente. E aqui está a verdade que fica para quem escuta. Você pode escolher o seu ritmo. Você pode recusar o que não te faz bem. Você pode pausar, respirar, refletir. Aos 30, talvez seja mais fácil ignorar sinais, mas aos 50, 60 ou 70, cada decisão de autocuidado vale ouro. Cada não dito com consciência é um passo para manter sua energia, sua clareza e sua paz. Não é sobre renunciar à vida intensa ou ao entusiasmo. É sobre perceber a diferença entre algo que te alimenta e algo que te consome. Nem todo fogo aquece, alguns queimam. Nem toda urgência é essencial, algumas apenas desviam você de si mesmo. Aprender a identificar essa diferença é uma das lições mais valiosas que a vida nos dá. Quando olho para trás, vejo que cada momento de pressão que aceitei sem questionar deixou marcas. Marcas que não eram visíveis, mas sentidas no cansaço, na ansiedade, na sensação de que eu nunca era suficiente. Mas também vejo que, quando finalmente disse chega, quando parei de atender ao fogo constante, nasceu uma força que eu nem sabia que existia. Uma força tranquila, firme e libertadora. E é isso que quero que fique com você, a força de perceber os próprios limites. A coragem de falar, ainda que timidamente, que não é possível carregar tudo, que não é saudável aceitar tudo, que não precisamos estar disponíveis para todos o tempo todo. Essa é uma verdade que ninguém ensina, mas que é essencial para viver bem, especialmente depois de tantas experiências e responsabilidades acumuladas. Se puder levar uma lição da minha história, que seja essa: observe os sinais do seu corpo, da sua mente e do seu coração. Respeite-os. Cuide de si. Nem todo fogo é paixão. Alguns são alertas para que desaceleremos, repensemos e nos reconectemos conosco mesmos. E, para aqueles que me escutam agora, lembrem-se: não há vergonha em escolher a paz, em optar pelo silêncio depois da intensidade. Não há fracasso em dizer que precisa de um tempo, que precisa de espaço ou que precisa se priorizar. Pelo contrário, é uma vitória silenciosa, mas poderosa. Uma vitória que protege sua vida, sua energia e sua felicidade. Então, feche os olhos um instante, respire fundo e repita comigo: eu mereço cuidar de mim. Eu mereço escolher meu ritmo. Eu mereço o meu silêncio. O resto? O resto é aprendizado,